Olá, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no podcast Pensar e Vencer um dos amigos do peito que eu construí desde 2003, que eu conheço desde 2003, pessoal e profissionalmente, e a gente tem muita história para contar aqui hoje, então é um privilégio eu receber hoje aqui para vocês Alfieri Casalec. Obrigado, Alfieri, pela presença aqui no Pensar e Vencer. Eu que agradeço, Edu. Poxa, oportunidade de ouro estar aqui com você. Tomara aí que a gente possa se divertir e falar do que a gente gosta. Vamos lá, Alfieri. Vamos começar o seguinte, Alfieri. A gente não tem roteiro, Alfieri, aqui, então vai na dinâmica da entrevista. E você se tornou um dos profissionais mais reconhecidos da área da saúde no Brasil. Como é que começou essa história, Alfieri? Se tiver alguma coisa também empreendedora antes de você ter entrado para esse segmento, Alfieri, onde você entrou, como é que você avançou? Conta um pouco para nós, para o público, a história, sua história, como é que você construiu sua carreira no mundo da saúde? Vixe, rapaz, tem que ir lá atrás mesmo, Edu. Mas, assim, tudo começa... minha formação, minha graduação é em comunicação social. Eu sempre achei que a comunicação ia mudar o mundo. Eu sou um romântico, talvez, não sei se o último ou primeiro, mas sou um romântico. E como boa parte da juventude, da minha época, via um mundo que não era o que eu idealizava e achava que ia mudar e admitia, começava a entender que a comunicação de massa tinha uma força, a força que ela tem mesmo, essa força extraordinária. Para o bem e para o mal. Vou dar um exemplo para o mal. Eu comecei a fumar cigarros com 13 anos de idade por uma influência absurda da mídia, na época o tabagismo, né, a indústria tabagista, essa força que era, né, enquanto teve a capacidade de estar na mídia, levar as pessoas para esse lugar de consumo de tabaco e prejudicar a vida das pessoas. Hoje olhando daqui para trás, a gente entende o quanto prejudica. Talvez naquela época, e obviamente naquela época não se tinha esse conhecimento tão nítido. Mas só para te dar um exemplo da força da mídia e como... E uma coisa, eu nunca gostei de fumar. Eu só fumava porque eu não estaria incluído naquele grupo, enfim, com os amigos, se eu não fumasse, se eu não cometesse ali aquela rebeldia, né, de fumar. Para o bem, eu comecei a perceber que as pessoas podiam mudar suas atitudes, e aí trazendo o mesmo exemplo dessa mesma indústria tabagista, né? À medida que você faz a contrapropaganda, né, você começa, décadas depois, exemplificar o mal que isso faz e cortando a capacidade da visibilidade da mídia que promovia o tabagismo e tal, hoje você tem números muito bons no Brasil, um dos países que consome menos tabaco no mundo, por falar em países desenvolvidos. Então eu sempre tive essa fascinação por comunicação, me graduei em comunicação e minha primeira aventura, era mais uma aventura do que um empreendedorismo, foi abrir uma agência de publicidade. A minha especialização em comunicação era publicidade, uma agência em Duque de Caxias, estou falando do início da década de 80, não tinha agência de comunicação em Caxias. Duque de Caxias é a região metropolitana do Rio de Janeiro, para você que está fora aqui do Rio de Janeiro. Uma cidade, uma arrecadação hoje gigante, se não me engano, a 15ª do Brasil, a segunda do estado, mas na época é considerada uma cidade dormitório. Sim. E tal, mas eu morava lá e não tinha agência de publicidade. E a gente também não tinha dinheiro para montar uma agência de publicidade. Nem formado eu estava, faltava um período para me formar, mas eu e mais 3 doidos entramos
num acordo, eu conversei com o dono de um jornal local, Dr. Reuter Paubel. Tomara que possa assistir aí, porque eu sou muito grato à confiança que você depositou em mim, Reuter. E ele cedeu para a gente o espaço. O jornal dele era um jornal oficial do fórum, então tinha aquela obrigatoriedade de publicações, né? Mas era um jornal que ele gostaria que tivesse mais visibilidade fora desse lugar da obrigação da leitura. E a gente, enfim, era uma permuta, então ele cedia o espaço. No final das contas, cedeu mais do que espaço, cedeu cadeira, cedeu mesa, enfim, a gente chegava para ele, pô, não estou conseguindo comprar isso, ele cedia. A única coisa que ele não cedeu foi o telefone, porque na época era caro, né? Muito caro. Essa geração não vai entender o que era o telefone. Pula! Era ativo, você tinha que botar no pôr de renda, o telefone. E aí a gente começou a funcionar lá e começou a aparecer cliente. E foi uma jornada interessantíssima. O que... Você tinha quantos anos, Alferes? De quantos anos? Eu tinha ali quase 20 anos, não tinha 20 anos. Não, minto, eu tinha 21 anos e comecei cedo na universidade. Agora, o que pegou para a gente ter que descontinuar foi que nós éramos 3 alunos e um professor. E, curiosamente, o professor, que seria o cara que ia mostrar para a gente a estruturação da empresa e tal, o professor roubou a gente. Roubou literalmente. Ele assim, a gente com um pouco menos de 1 ano e tal, e não tinha caixa, mas tinha cliente, e nossa despesa era baixíssima. Aí eu comecei a entender que essa história de sociedade era meio que um casamento. E ele, por ter mais experiência, era o cara que era responsável pelos números, finanças e tal. Perfeito. Eu era responsável por criação. Vamos só fazer um corte aqui, Alferi, que essa mensagem é muito importante para você. Quem nunca teve experiência empresarial tem que se cercar de uma assessoria ou de uma consultoria especializada para acelerar esse tipo de processo de aprendizagem, tá? Porque custa caro o erro. E o erro de um desvio, por exemplo, né, financeiro, custou o fechamento da própria empresa, né, Alferi? Então fica aqui uma mensagem importante para você, né, nosso telespectador, que observe muito aquilo que você não conhece, porque você ter esse conhecimento acelerado por terceiros pode te ajudar muito a evitar dissabores que culminem, inclusive, com o fim do teu sonho. Vamos lá, Alferi. Pois é, e esse foi o primeiro grande aprendizado, assim, que a gente... Enfim, foi um sucesso repentino e depois uma frustração também repentina, né? Mas a frustração foi muito grande, eu decidi sair, foi encerrar. Uma questão de caráter mesmo, uma coisa pessoal, só garantido, a gente não está devendo nada para ninguém. E, enfim, não tinha nenhum plano B, era isso. Mas logo em seguida fui chamado para coordenar uma campanha do Alexandre Cardoso, hoje um político aí bem sucedido. Primeira campanha dele como deputado estadual. Foi uma aventura também bacana, coordenei, e o Alexandre é um cara muito inteligente, muito competente, e ele foi eleito. E foi uma experiência também muito interessante nessa área eleitoral, vamos chamar assim, né? Que sempre me fascinou e que também envolvia essa coisa da comunicação de massa, né? Isso tudo que você já tinha fechado a agência? Já tinha fechado. E foi fazer um freela, né? Foi fazer como freelancer ali um serviço de assessoria política. Né? Isso. Assessoria de campanha, né? O Alexandre foi a primeira vez dele, ele não era político, ele era um empresário já, muito bem sucedido. Médico ele, médico, filho de farmacêutico, um cara tradicional lá em Caxias. E ele tinha fundado a Segumed, era um serviço médico muito boa reputação. E, enfim, quis essa carreira política.
E tinha muita dúvida, né? Porque o Alexandre não era um cara simpático, hoje é um craque, uma beleza, mas ele tinha essas dúvidas, mas era muito inteligente, tinha muita humildade. E a gente aprendeu muita coisa um com o outro. Foi um barato também. Na sequência, aí entra essa empresa que mudou a minha vida, né? A Mil, ela foi fundada em 78, e nessa altura aqui com o Alexandre, essa história do Alexandre já estava em 86, e a Mil, nessa época, em 86, final de 86, já estava crescendo bastante, estava naquela fase de crescimento robusto. O mercado... Só fala um pouquinho o que a Mil tem a ver com Caxias. Né? Sim. Porque que era um berço lá muito importante para a Mil. A Mil hoje é uma multinacional da área da saúde, né? Empresa brasileira, multinacional brasileira. Não vamos entrar ali na venda e depois agora nessas transações isso de dá um outro acionários, podcast, né? isso dá outro. Mas fala um pouquinho que você estava no epicentro do embrião, né, da Mil. É importante para contextualizar. Isso, a Mil foi criada a partir de um hospital em Duque de Caxias. A Mil, o Edson, fundador da Mil, ele junto com Edson Godoy, um time grande, o Edson Godoy Bueno, nascido no interior de São Paulo, uma cidade chamada Guarantã. Ele mesmo dizia que a cidade tinha 2 ruas. Se passasse rápido, não via que tinha cidade. Perto de Bauru, eu nunca fui lá não, mas ele falava com muito carinho. E ele, enfim, fez a formação dele, a graduação dele na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na URCA, e no 5º ano ele foi convidado para ser um acadêmico, para estar lá na Casa de Saúde São José, uma maternidade muito adaptada, né? Nessa época os hospitais, as casas de saúde, chamadas casas de saúde, eram adaptadas de casas mesmo, casas, por isso chamavam casa de saúde, era uma casa de uma família, alguém faz um puxadinho e aproveita aquilo para fazer um centro de serviços hospitalares, e acabou virando uma maternidade. E ele tinha uma situação financeira muito difícil, e ele morou literalmente na casa de saúde e estava lá todos os dias fazendo o plantão dele, dormia um pouquinho e tal. E essa casa de saúde veio a falir. Essa história é longa, mas eu vou fazer dela mais curta. Ele recuperou essa casa de saúde com uma sociedade, propôs uma sociedade com a família, recuperou essa casa de saúde e transformou essa maternidade numa coisa de crescimento, assim, em 6 meses, um crescimento superior a 8 vezes. Uma tarefa incrível para quem estava falido e tal. E essa história reverberou em Caxias, né? Até aí, zero de a Mil. Isso aconteceu em 73. E ele conta essa história que em 77 ele vê a Golden Cross, o nascimento da Golden Cross, ou melhor, o crescimento da Golden Cross, com um modelo de plano de saúde, um modelo baseado no modelo americano, modelo dos Estados Unidos. E ele fica fascinado com isso, chamava Golden Cross, uma cruz dourada. E nos Estados Unidos a empresa principal chama Blue Cross. Enfim, o Dr. Milton Afonso foi fundador da Golden Cross, foi muito competente, trouxe esse modelo para cá, e a Golden Cross ela expandiu assim com muita velocidade. Aí o Edson começou, olhando aquelas notícias no jornal, começou a comparar o faturamento dele. Nessa altura o Edson já tinha reformulado o hospital original, tinha comprado mais um hospital lá em Caxias, estava no 3º. Como é que chamava o hospital lá em Caxias mesmo? Casa de Saúde São José, o primeiro, depois a Imaculada Conceição, e depois o 3º foi a Santa Luzia. Mário Leone? Não, Mário Leone é depois. Era o nome a Imaculada Conceição muda para Mário Leone, porque Mário Leone foi uma das pessoas muito importantes para o Edson na formação de controladoria, contabilidade e tal, que ele não dominava, e o seu Mário era um pai para ele, assim, ajudou muito. E você entra nesse momento de... Nesse momento, em 86... Quer dizer, eu conhecia a história e a minha família conhecia o Edson,
meu pai, minha mãe. A minha mãe era uma assistente social da prefeitura, muito ligada ao gabinete da prefeitura. Caxias, nessa época, ainda era uma área que não tinha eleição, me fugiu agora a expressão, mas chamava, era uma coisa de atenção, de concentração nacional, por conta lá da refinaria da Petrobras. Então não tinha eleição, era nomeado, os prefeitos eram nomeados, e normalmente militares, né? Então tinha um prefeito chamado Coronel Américo, e a minha mãe era muito ligada à primeira-dama. E o Edson, por servir tem o melhor hospital da cidade, a cidade não era grande e tal, o Edson queria uma aproximação com a prefeitura. Então, enfim, a minha mãe, como toda assistente social, né, pedia, a assistente social faz isso, pede para as pessoas, pede para os pobres, pede para as pessoas que precisam e tal. E o Edson sempre teve essa veia também assistencial. Mas aí ele, enfim, cresceu lá em Caxias, na época, ser credenciado do INAMPES, que era o SUS da época, não era uma coisa ruim. Enfim, depois passou a ser. E aí o Edson começou a entender essa mudança de jogo na saúde, né, indo mais para o privado, falou, pô, é aqui que a gente tem que ir. Fundou a Mil e na metade da década de 80 ele começou a entender que o crescimento precisava de pessoas de confiança que fossem alinhados a esse pensamento assistencial. Como ele chamava, para trabalhar aqui você tem que gostar de gente. Porque se eu atendo o cliente bem, se eu tiro essa dor, tanto a dor clínica, né, quanto a dor da alma, do coração das pessoas, eu tenho sucesso. Eu tendo sucesso, eu vou expandir. Então ele pedia duas coisas: gostar de gente e que a gente empreendesse enquanto executivo. Faça diferente. Encontre uma maneira de fazer melhor para o seu cliente. Aquilo tudo, Edu, na época me encantou, sabe? Você estava com quantos anos, então, quando você entrou? Quando eu entrei, estava com 24, 25 anos. E foi uma escola, assim, uma coisa assim muito encantadora para mim, sabe? Eu, um cara de Caxias, já tinha tomado uma porrada nesse aspecto de empreendimento, tinha lá minha frustração, tudo bem, a eleição do Alexandre foi legal, mas foi uma coisa mais curta, pontual, mas encontrar um fundador, um cara onipresente, um sonho deste tamanho. E ele sempre falava, a gente tem toda a condição de ser a melhor empresa do Brasil para os nossos clientes, tratar bem, salvar vidas, dar acesso a uma saúde melhor para as pessoas. E aí foi justamente naquela transição ruim do serviço público que tinha recurso para um serviço público sem recurso, e aí se inverte tudo, né? E o privado que sobressaía e tal, e os planos não tinha regulamentação, não tinha nada, os planos detinham assim essa visão do cuidado, né? E aquilo tudo me encantou. Isso sempre esteve relacionado com a minha visão de que comunicação muda o mundo, porque a Mil era muito forte em comunicação. A Mil, ela, enfim, quem é dessa época deve lembrar, ou olha no canal do YouTube, que vale super a pena, são lindos os comerciais que marcaram a Mil, né? Assim, eu saí de lá em 19 e são centenas. Você entrou com 24 anos e saiu com? Eu saí com 58 anos. Quase 35 anos de jornada. Uma vida profissional, né? Se bem que você está novo ainda, né, Féri? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Féri, deixa eu só te fazer Eu posso então afirmar aqui que o que te encantou, o que te atraiu, além do senso de pertencimento que você teve desde o primeiro momento, ou seja, você se sentiu como um agente transformador daquele
sonho realidade, mas sempre desafios novos sendo colocados pelo Edson Bueno, né? Ou seja, ele não deixava as pessoas numa zona de conforto. Ele estava sempre sonhando mais alto e ele também, isso fica claro nas suas palavras, ele tinha o resultado como consequência de um serviço muito bem prestado, né, Alfieri? Então, o foco não era a geração da grana por geração, era você saber que a excelência no serviço, o crescimento, óbvio que ele passou a dominar também esse ciclo de geração de receitas sustentável, né, etc., de uma maneira muito diferenciada, mas eu posso fazer um resumão assim que o que te manteve ali atraído nesses anos todos, além dessa liderança, foi a clareza na comunicação do líder? O Edson tinha uma capacidade enorme de encantar quem estava em volta dele. Ele tinha uma outra capacidade também sensacional, que era uma capacidade de leitura do comportamento daquela pessoa que ele estava entrevistando, que ele estava conversando, sabe? Ele falou, poxa, eu entrevisto muita gente aqui, porque eu quero as pessoas que tenham essa característica, que ele descia, assim, em essência, como gostar de gente. Mas todo mundo que você perguntasse que gosta de gente, vai te dizer que gosta de gente. Mas a leitura dele. Mas aí você tem que gostar de gente com a atitude de quem gosta de gente. Porque gostar de gente na boca para fora, né? Sonoridade tem um monte. Enfim, nada contra quem não gosta de gente. Tem gente que prefere não lidar com gente. Sim. Não tem nada contra isso. Mas no meu caso, eu sempre gostei muito, sempre me atraiu ter essa sensação de estar contribuindo com as pessoas, e especialmente em algo tão valioso quanto saúde, né? Esse verdadeiro, essa riqueza que a gente tem ou não tem. Alfieri, vamos agora, dentro da AMIL, eu queria que você tentasse, são 35 anos de história, né, dentro da AMIL, e eu queria que você tentasse elencar a quantidade de marcos que foram relevantes, primeiro, para o seu crescimento, para a sua percepção de um nível de serviço, para você ter cada vez mais evoluído pessoal e profissionalmente, porque seu caráter ali estava mudado, né? Mas, independente disso, você também foi fortalecendo aquilo que tinha valor dentro do seu comportamento, das suas atitudes, etc. E como é que foi para você, quais pontos que você pode trazer para o público, assim, foi, pô, aconteceu uma coisa assim, foi marcante para mim, ou não, foi um processo contínuo que mexeu. Fica à vontade, 2, 3 exemplos, o que você quiser trazer para o público entender como é que você foi recebendo isso, como é que isso ajudou na sua formação. Primeiro, assim, a proposta dele, o Edson, ele percebeu a empresa com uma capacidade de crescimento muito grande na década de 80, e a proposta dele era incorporar gente que contribuísse para esse crescimento, mas gente com esse perfil, né, com essa essência. DNA. E assim, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar em programas de trainee na minha vida, mas exatamente o que ele fazia, por intuição talvez, né? Uma coisa de você ter um autoaprendizado mesmo. E ele falava, olha, não, então você escolhe um lugar para você ficar 6 meses, depois outro lugar para você ficar 6 meses, depois outro lugar para ficar 6 meses, e depois a gente vê onde é que você se saiu melhor, onde você se sentiu melhor e poderia contribuir mais. Aí eu fui para a área de venda de planos individuais. Tinha uma divisão, planos individuais e planos coletivos. E foi fantástico, porque eu vi a essência das pessoas ali que precisavam se comunicar. Plano de saúde é uma coisa nova, tá? Plano de saúde hoje é debatido e tal, mas estou falando da década de 80, a gente tinha ali poucas empresas importantes mesmo, tinha 3, 4. Unimed,
que foi a primeira a ser fundada lá em Santos, a Golden Cross aqui no Rio, estou falando das mais expressivas. O Bradesco mesmo começou na década de 80, final da década de 80, que ele comprou uma carteira da Golden Cross. O Itaú se meteu nisso também, saiu, enfim, hoje a coisa é mais pulverizada, mas era uma novidade. E uma novidade que entregava uma esperança, uma certeza, uma garantia de você poder ser cuidado, né? De uma maneira eficiente. Na época também a indústria ela se voltou muito para a tecnologia de diagnóstico, né? Aí estamos falando de ressonância, estamos falando de tomografia antes, né? Ressonância, o aperfeiçoamento desses diagnósticos de imagem que contribuíram muito, o diagnóstico preciso ele contribui muito para a eficácia do tratamento. Então, esse momento assim foi um momento meio mágico na década de 80, porque a gente informava esse crescimento. Do comercial eu fui para o marketing, comunicação, aí é uma praia assim, deliciosa para mim. Né? Já foi um flashback. E depois eu fui para a área de planos de empresa, onde eu contribuía fazendo projetos para fazer com que as nossas armas, né, veja uma operadora médica como uma central assim cheia de ferramentas para entregar saúde para uma empresa que tem a sua característica, que tem o seu DNA. As empresas não são iguais uma das outras. As empresas é um organismo vivo, diferente. Uma empresa de call center é muito diferente de uma indústria, que é diferente de um comércio, enfim. Então eu tinha a capacidade e a humildade para entender o processo daquela empresa e depois desenhar, fazer uma arquitetura mesmo, para ter um bom atendimento, um atendimento adequado, levando em conta todos os fatores de uma boa assistência médica. Então isso foi muito mágico para mim. Esse conhecimento do negócio foi um primeiro aprendizado, talvez assim, de que, cara, você tem que saber tudo do território que você está pisando. Você tem que saber que ali nasce grama, no outro pedaço do território não nasce nada. Mas por que nasce, por que não nasce? Mas serve para outra coisa. Então, domine o seu território, né, em termos de conhecimento. Porque se eu sou um prestador de serviço com essa ambição de prestar o melhor serviço, eu preciso dominar o que eu tenho, entender muito bem. E aí foi legal, porque eu passei a ter uma interlocução enorme com um grupo que eu sou grato até hoje, que é o pessoal de recursos humanos. Né? Para mim foi uma imersão. Eu participava de associações de recursos humanos e eles são muito fraternos, né? Eles são muito associativos, né? O recurso humano é um time diferente mesmo, é um time que, como eles têm problemas muito comuns, né? Desafios muito comuns de fazer as pessoas produzirem mais e tal, tem essa essência de compartilhar um com o outro. Eu adorei, foi uma fase incrível. Ferri, eu posso propor um corte aqui, que muitas vezes eu procuro traduzir, principalmente para uma galera mais jovem que nos assiste. Eu gosto de usar o termo sola de sapato. Você é um cara que gasta a tua sola de sapato demais, né? Tanto dentro da empresa como na relação com outras empresas do ecossistema como um todo, né? Que são clientes, fornecedores, pode ser a imprensa, o governo, ou seja, todos os stakeholders envolvidos no ecossistema que você fazia parte. Então, um corte que eu quero deixar aqui, principalmente para os mais jovens, é que entre o computador e a cadeira tem um cara que pode se levantar, né, que ele tem que ir à operação, ele tem que conversar com o cliente, ele tem que conversar com o fornecedor. Ele não pode achar que ele vai apertar o parafuso do fornecedor e que esse parafuso não vai espanar. Ele vai espanar. E se o fornecedor faz parte do ecossistema dele, essa espanada de parafuso reverbera dentro da sua própria companhia. E isso foi uma coisa que eu tive o prazer, Alfieri,
de ter você também como cliente, né? E eu vou fazer contar essa história aqui para você depois voltar dentro da continuidade. Conheci a Alfieri em 2003, no MBA executivo na COPEAD, na UFRJ, e depois a gente entra num processo licitatório, numa RFP de mercado, a gente ganha a chance de começar uma operação pequena com a Amil, de prestação de serviço, a Central 24 Horas, que é uma das minhas empresas, que é o call center, e ela entra nesse segmento. E aí, numa das reuniões, e era meu sócio que tinha essa relação, né, com operacionalmente com a empresa, numa dessas reuniões eu encontro o Alfieri, ele, pô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mas você é o que lá? Eu falei, não, eu sou sócio lá da Central. Ele, pô, Eduardo, eu sou o diretor responsável. E aí começa, é óbvio que o nosso conhecimento prévio, ficamos um ano convivendo ali no MBA, né, Alfieri, mas você sempre teve muito cuidado nessa relação. Então o que eu queria chamar a atenção do público o Alfieri não fez isso só para dentro da Amil, né, para os seus pares. Ele transmitiu esse tipo de valor, a confiança, a construção de uma relação transparente, correta, exigente, porque ele nunca deixou de exigir do fornecedor, no caso a nossa empresa, de uma maneira muito efetiva, mas fez isso de uma maneira sempre de muito respeito. E foi isso que fortaleceu a nossa amizade, e hoje você é meu fornecedor aqui também, hoje dentro da Central, a gente vai chegar nisso aqui. A gente adiantou, embaralhou um pouquinho a história, mas eu queria, Alfieri, mostrar para o público que você não fez isso só dentro, essa sola de sapato sua, ou esse respeito, ou essa utilização de valores, ela foi feita numa relação com todos os stakeholders envolvidos. E foi isso que te diferenciou, que fez você, muitas vezes, foi isso não, esse é um dos fatores que fez o Alfieri se tornar reconhecido por onde ele passa. Tá? Então fica aqui uma menção, Alfieri, um reconhecimento, e a gente conta essa história aqui com muito orgulho, porque a nossa relação cliente-fornecedor, eu como seu fornecedor, você como meu cliente, e agora esses papéis invertidos, né, mostram como é que uma relação ela pode ser duradoura ao longo de décadas, que ela foi construída com um pilar extremamente sólido e sustentável. Edu, ninguém faz nada sozinho. Nenhum grande projeto tem sucesso de uma cabeça só, de uma ideia só, né? Então, quero deixar assim, essa mensagem assim, do coletivo, né? Quando você tem um sonho, que você tem uma vontade, você tem a oportunidade de atrair a contribuição das pessoas, que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente, que eu digo, no meu desafio na época lá, com a Amil Dental, e o teu serviço aqui estava preparado, absolutamente preparado, sem saber que era seu, mas... Foi isso mesmo. Estava preparado para contribuir demais com o nosso desafio, que deu esse match, né? Mas deixa eu responder só duas coisinhas, assim, claro, vamos voltar. Em pontos marcantes, enfim, nessa minha transição de carreira ali para a parte da corporativa, empresarial, vendendo para as empresas e tal, me deu a oportunidade de conhecer as empresas, através do olhar do recurso humano. Isso me deu uma visão geral assim, do que é o mercado, dos desafios, porque você não vai vender um plano individual, um plano de saúde individual, que hoje poucas operadoras vendem, mas um PME, um plano pequeno, que você tem poucas coisas a considerar em termos de decisão, é uma empreitada mais rápida. Mas um plano empresa, para ser bem feito, né, uma empresa maior, você tem que entender da empresa, entender o projeto, entender os desejos, anseios, capacidade de pagamento. Tem uma série de coisas importantíssimas para serem discutidas. E eu não passava o meu tempo com essas pessoas falando só dos nossos desafios de fazer um projeto de assistência médica. Claro que eles falavam dos desafios deles também, que era importante para eu entender. E isso fez com que eu abrisse a minha cabeça e conhecesse, a minha oportunidade de conhecer
outros setores muito importantes, né? Eu queria registrar isso, Perfeito. de aproveitar essas oportunidades que você tem, falar de... Poxa, a gente fez o projeto da GlaxoSmithKline, GSK, nossa, uma empresa grandiosa, centenária, o projeto da Baia, o projeto de... Eu atendi durante alguns anos, fui responsável pela conta do Banco Itaú. Nossa, que grandeza que é. Enfim, daria para citar aqui dezenas de experiências legais. Casa da Moeda do Brasil, eu atendi a conta. Enfim, tanto no público quanto no privado. Então isso abriu muito a minha cabeça. Mas depois dessa fase do crescimento, Edu, que foi empolgante, sempre muito empolgante, né? Quando uma organização está nessa fase de crescimento robusto, nossa senhora, está tudo ótimo e bolo crescendo, né? É desafiante, mas assim, é um prazer gigantesco, né? Veio a fase assim do impacto importante no nosso negócio, que talvez boa parte das pessoas que estejam assistindo não conheçam, que é um bicho que a gente chamava de dragão, né? Do dragão da inflação. O nosso país, gente, tinha, para quem não sabe, inflação mensal chegava a 30%, 40%. Que equivale a você ter o cruzeiro cruzado, novo cruzeiro, novo cruzado, que na época, hoje é real, todo mundo sabe que é real já há bastante tempo, graças a Deus. Mas era para, sei lá, de 3 em 3 anos, tinha que zerar um plano e zerar esse negócio, e a gente chegou a uma inflação muito alta, o que impactava em qualquer negócio, em especial um negócio em que o fluxo de caixa da gente, né? O que é uma operadora de saúde? Você calcula, falando de uma forma muito grosseira, calcula o risco daquela população que você cuida, que você precisa garantir a saúde, e fatia isso, cobra uma média de valor por pessoa, dependendo da faixa etária. E essa média, eu estou falando de um conceito de mutualismo, essa média ela tem que te dar o suporte para você bancar aquela taxa de risco, de quem vai internar, quem vai usar consultas, exames naquele período, tem que pagar, tem que sobrar para as despesas administrativas e o lucro. Com uma inflação de 30% a 40% ao mês, como medir isso? Quer dizer, era um desafio a mais. Em determinado ponto era benéfico, porque você tinha ainda uma capacidade, como recebia antes e pagava para o fornecedor, para os médicos, cerca de 20 a 30 dias depois, você tinha o chamado um ganho de float. Mas o Edson, com a sua mentalidade, para mim, fora, assim, avante de todos nós, ele percebia que isso ia acabar. Quer dizer, a inflação para um país sério, para um país crescer estruturadamente, uma hora essa inflação ia terminar. Ele não jogava com esse ganho, né? Exato. Ele tinha exatamente uma visão de orçamento real, né? Paralelo. Porque, poxa, também não contar com esse benefício não seria inteligente, né? Enfim, de fato, chegou a hora do Brasil virar um país mais sério do ponto de vista de controle de finanças. O governo do Itamar, com o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, a economia, domina de fato a inflação. Uma história bem mais longa que eu não vou contar aqui. Mas eu estou falando do ano de 95. Mas um preparo para isso acontecer de 2, 3 anos antes, né? 94, né? Que era uma coisa assim de meio... Acho que o plano é de 94 e o RV, ali aquela transição, acho que foi de 90 dias, se não estiver enganado, e depois a unidade real de valor, que era o RV, aí entra o real como moeda oficial. Isso num ambiente de desgaste muito grande, porque outros planos foram tentados, né? Uns que foram muitíssimo mal sucedidos, outros, enfim, mais ou menos, mas o plano real, de fato, resgatou para a gente a dignidade de ter uma economia mais estável. Isso foi importante para todos, mas impactou muito em algumas indústrias, algumas de uma maneira mais forte do que outras. Nos planos de saúde, que não viam como a Amil via, um orçamento estruturado, né, paralelo, quebraram mesmo. Quem usava o dinheiro
quem ganhava dinheiro com finanças, porque tinha esse fluxo de caixa, vamos chamar positivo, né? Ou seja, recebia antes de pagar, e estava pendurada com a sua operação, normalmente inflada, né? Isso. Quando isso é interrompido, esse ciclo é interrompido, inflacionário, esse ganho, que era maior que um de muitas empresas, ele simplesmente desaparece. E não tem como você reagir operacionalmente na mesma velocidade. Exato. É isso que o Ofério está explicando aqui. Então, essa visão estratégica também sempre foi um diferencial da Amil através da sua liderança principal, que era o Edson Bueno. Então, foi isso que, no momento em que o mercado teve uma ruptura no mercado, porque a regra acabava contaminando as empresas, ele saiu fortalecido dali também, apesar do impacto todo. Exato. Que teve na tivemos impacto, claro que tivemos, reacostumar, enfim, um reaprendizado. Mas o Edson sempre gostou de crise. Olha que coisa. Olha. Ele falava, Edson, mas por que você gosta de crise? Porque na crise a gente que trabalha mais, a crise é para todo mundo, tá certo, Fê? Perfeito. A crise não foi só para a nossa empresa, a inflação não caiu só para a nossa empresa, foi para todo mundo. Então, a gente que trabalha mais, e aí já trazia todo mundo para o né? A gente sai na frente. Porque eu tenho certeza que ninguém tem a disposição que a gente tem, que a gente demonstra, a vontade que a gente quer de sair do outro lado e tal. E, de fato, isso era verdade numa boa parte das circunstâncias. Alfieri, um corte rápido aqui, porque eu bato muito isso no canal aqui. Eu sugiro que você, ouvinte, aceite perder por vários motivos. Porque seu concorrente foi melhor que você, porque ele foi mais criativo, mais inteligente. Agora, porque ele trabalhou mais que você. Não tem nada que me deixe mais irritado do que, ou que a sua equipe, né? Então, assim, eu tenho esse espírito de cobrança também por onde eu estou, naquilo que quem está comigo sabe disso. Perder, porque a gente trabalhou menos que os outros. Meu amigo, dói demais. Então, ouvir isso, Alfieri, é muito importante, porque intensidade, sabe, ela é muito importante também. Claro que a qualidade, o nível de serviço, a inteligência, o preparo, a flexibilidade, tem uma série de outras características, mas jamais perca a sua intensidade naquilo que você está fazendo. Quantidade de trabalho significa muito também em qualquer tipo de mundo. E no momento de crise, como o Ofério disse, ele ainda tem muito mais valor. E a crise gerou, de fato, oportunidade de aquisições, oportunidade de um mercado de rouba-monte. Até hoje, o plano de saúde é um mercado de rouba-monte. Infelizmente, só 25% da população brasileira tem plano de saúde. Olha. Que é um serviço de um desejo de consumo altíssimo, mas infelizmente tem um valor que é pouco alcançável, né? Enfim, é uma discussão grande, e era um rouba-monte, então com uma quebradeira de algumas operadoras importantes, a Amil estava preparada para receber, e até algum tipo de fusão, aquisição, que na época a gente já começou a fazer. Outro ponto que marcou o nosso setor foi a regulamentação dos planos. Se discutia a regulamentação necessária, quero deixar claro, a regulamentação de um serviço essencial como saúde. Se discutia isso desde o final da década de 80, mas um tema muito controverso, muito complexo, e, enfim, mas a regulamentação veio mesmo com mais intensidade, com mais coragem, na época que o José Serra, ministro da Saúde, Fernando Henrique, já governo Fernando Henrique, ele teve a coragem assim, de estimular, de motivar, né, de projetar alguns caminhos e tal. De novo, ninguém faz nada sozinho, mas ele foi ali um polo de motivação para arrumar um setor de tanta relevância, como estou citando aqui a regulamentação dos planos, mas já foi responsável por outros projetos muito importantes para a saúde do Brasil. Fortaleceu o SUS na época da AIDS, quebrando patentes de medicação para AIDS. A AIDS era
uma mística, uma coisa que matava de fato. É uma política pública internacional em que o Brasil teve uma posição referência global, né, que foi o caso de quebra de patentes dos medicamentos relacionados a... Muito corajoso e foi compreendido. Foi compreendido. Porque é muito didático. A indústria farmacêutica, é claro que, né, tentou combater, mas o tema era tão importante para todo mundo, né, enfim, que ele soube superar essas dificuldades. E muita gente não sabe, Félio, a quebra de patente não significa não pagar. Perfeito. Então, assim, as pessoas acham, quebrei a patente, passei a produzir o remédio e o laboratório ficou, não. Com toda uma metodologia para isso. Você tem órgãos internacionais envolvidos. O que se discute muitas vezes é um preço adequado para aquele ou suportável para aquele tipo de pagamento. Atinge. Sabe? E fora isso, nós estamos falando do Brasil, que é um país que está ali dentro dos países mais importantes do mundo. Você imagina um país sem recursos nenhum, é um caso de desastre humanitário. Exato. Então, assim, não é um jogo fácil, e a liderança do país ali foi muito importante nesse momento. Então, cabe esse reconhecimento, e só para depois, quem quiser pesquisa um pouco mais o que é quebra de patente, para vocês entenderem que não é simplesmente dar calote, não é nada disso, é chegar, muitas vezes, estou sendo bem econômico aqui, mas chegar num nível de preço em que o laboratório receba isso. E para o outro lado, o laboratório também quer o retorno sobre investimento o mais rápido possível, porque gastou uma fortuna, bilhões, muitas vezes centenas de bilhões, fazendo uma pesquisa e desenvolvimento daquele medicamento. Então, não é uma equação fácil, porque os interesses econômicos são completamente distintos, mas o Brasil teve um papel fundamental ali que impactou as operadoras de plano de saúde também. Né? E o estímulo do projeto de genéricos, né? Medicamentos genéricos, que tem também contribuído tanto aí até hoje, nossa, essa importância toda. Mas, então, esse ponto da regulamentação, a lei ela foi promulgada em a lei de 98, foi assinada em 98, foi promulgada em 99, de 98, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 99. E a Agência Nacional de Saúde foi criada em março do ano 2000. Foi uma tensão muito grande, porque o que a regulamentação muda de prático, no sentido operacional de uma empresa de plano de saúde? Você, até uma determinada data, você cria um desenho, um projeto, um tipo de cobertura que, no teu julgamento, no julgamento daquela determinada empresa, é suficiente para garantir a saúde dos seus clientes. Você escreve isso no contrato, você tem a liberdade de escrever isso no seu contrato. Então, vou citar uma coisa assim, que hoje seria um absurdo, mas nosso limite, existia um limite para a cobertura de áreas de internação em um ano. E o nosso limite era de 90 a 120 dias, tá? Que era suficiente, estou falando de uma média. A regulamentação acaba com o limite. Então, não tem mais limite. Se precisar estar internado 365 dias, vai estar internado. Então, isso aumenta, do ponto de vista da ciência atuária, aumenta o teu risco do negócio, né? Sem limite para consultas, novas tecnologias embarcadas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, a regulamentação, a coisa mais importante que ela faz é criar um rol de procedimentos mínimos para serem cobertos. Eu estou falando aqui que a ANIL tinha um limite de 120, mas tinha empresa que cobria 15 dias de máximo em UTI. A da ANIL era 120 dias, inclusive em UTI. Então, de fato, era uma coisa muito absurda, né? 15 dias só. Enfim, do ponto de vista de risco disso acontecer... Mudou de novo, né? É pequeno. Mudaram, Zé. E aí, enfim, estou falando de um contexto de hospitais na época, preços, porque tinha mais escassez de hospitais e tal. Mas foi uma revolução, foi uma mudança de contexto gigantesca
que todas as operadoras precisaram se adaptar. Aí veio o Edson de novo. Nós vamos ficar 24 horas por dia. Então alguém pode trabalhar igual a gente para sair do outro lado mais rápido. Mas mais do que a gente não vai não. E era exatamente isso que ele fazia. Juntava as cabeças. Olha, como é que a gente sai dessa encrenca? E olha que não faltava encrenca. Não. Mas olha só que interessante, pessoal. Valores, os mesmos valores perduraram para a empresa em momentos distintos, né, da empresa. Ou seja, a própria argumentação, esses valores viravam argumentos, viravam processos, viravam estímulos. Então esse é o ponto que eu quero chamar a atenção também. Eles são atemporais. E se eles são sólidos, eles vão para o DNA da sua empresa e são percebidos, que é o ponto mais importante pelo mercado, pelos seus clientes. Isso aumenta a fidelização, aumenta a receita, aumenta o lucro. Então esse é a mistura ideal de fatores diferentes que toda empresa ela busca ou deveria buscar. Feri, eu quero ir agora para a sua transição de saída da Amil. Ou seja, muda tudo de novo, né, com o infortúnio do problema de saúde trágico, que foi o problema que o Edson teve repentinamente, jogando uma quadra de tênis que ele tanto amava, e Edson Bueno nos deixa, e isso muda também a Amil definitivamente, né? E você conta um pouquinho como é que foi essa saída da Amil, como é que foi sua reentrada no mundo empresarial. Fala um pouquinho de presente e como é que você está projetando os seus próximos 5 a 15 anos para o nosso público entender também esse momento de transição sua mais recente. Só contextualiza que foi antes da pandemia, né? E porque a pandemia é um capítulo à parte também, que não dá para a gente, vai ter que ter um outro programa. E depois, como é que você faz isso? Como é que você está se posicionando esse curto, médio prazo empresarial? Só um passinho atrás, vou pular aqui quase a década dos anos 2000, depois da regulamentação, que o Edson mostra para a gente a importância de trazer um parceiro internacional, que a escolha foi a UHG, a maior seguradora de saúde do mundo, faturamento quase 300 bis de dólares, estão em 72 países, e a tentativa, a visão era internacionalizar mesmo a Amil, né? Trazer recursos para que a Amil fosse. Tanto é que a Amil não muda de nome, né? Eles compraram 90% da Amil e a Amil continua sendo a Amil, e seria a plataforma de crescimento, essa ideia original. Só para a gente não pular, esse ciclo foi interrompido, né? Como é de conhecimento de todos. Qual a sua opinião sobre a assertividade? Esse pensamento estratégico estava correto na sua visão? Ele ia ser adaptado pelo Edson ao longo do tempo? Eu acho que vale a pena a gente, antes de entrar ali na sua transição, Feri, qual é a sua opinião sobre essa visão de internacionalização que ele teve? O que você acha que teria acontecido se tivesse na mão dele esse processo? Estamos falando de hipótese agora, né? Claro. Mas, assim, conceitualmente, Edu, ele estava muito certo, porque em nenhum momento vocês podem ter essa convicção daqui para frente, a complexidade do setor de saúde vai diminuir, ela só vai aumentar. Por uma série de fatores, o principal deles é a longevidade que a gente tem, pessoas hoje no contexto de, enfim, vida 90, 100 anos, e isso é bom demais, mas isso também traz os desafios de como manter essas pessoas. Uma certeza a gente tem que ter, vão precisar de procedimentos de assistência médica, de saúde, no contexto geral. Então esse é o grande desafio. Então o Edson, entendendo isso, eu preciso de mais recursos para acelerar o nosso modelo de assistencial, aperfeiçoar o nosso modelo. E esses recursos estão lá disponíveis, recursos financeiros, recursos tecnológicos também, data, informação. Uma empresa que chama Optum, a empresa deles, que detinha assim, um gigante conteúdo de dados médicos e assistenciais. Enfim, isso tudo
num ecossistema ia funcionar muito bem. Claro que isso ia demorar, é claro que a gente teve um choque de gestão, a gente teve um choque de cultura gigantesca, a cultura deles muito diferente da nossa, o formato assistencial de lá muito diferente daqui, enfim, mas eu tenho confiança, e aí uma hipótese, de que ele ia dar um jeito, o Edson ia dar um jeito nessa... Ele se adaptava muito, né? É incrível. Apesar da idade, 73 anos, mas, nossa, sempre com 73 anos, sim. Com a experiência que ele tinha acumulado. Um foco gigantesco e uma conscientização do que queria fazer, que era enorme, já bilionário, mas com o mesmo tesão, com a mesma vontade de servir, ter e constituir assim, uma assistência médica digna, bem preparada para cuidar das pessoas de fato, né? como merecem, como precisam. Enfim, então minha resposta é acredito. Mas, voltando aqui à transição, eu, durante os últimos 8 anos que eu fiquei no grupo, eu fui CEO da Amil Dental e precisei remontar a operação odontológica, que era uma operação odontológica dentro de um grupo médico, né, que você tem muito mais glamour, né, na assistência médica, muito mais desafiadora, mas são duas categorias que estão em saúde, mas são 2 categorias muito diferentes, com dinâmicas muito diferentes. E aí eu tive que mergulhar na odontologia, e foi quando vocês me ajudaram muito, que eu vi em vocês o que faltava ali na operação odontológica, não só da Amil, a gente foi o primeiro a fazer isso, que a gente chamou de retenção de clientes, né? Foi. A dinâmica, só para entender a dinâmica a sua relação com o plano médico é uma relação de quase que uma necessidade primária, né? Você se agarra no plano médico, porque você não quer ficar sem esse plano médico, porque você se acha em risco se não tiver. Claro, o risco está diante da gente. Infelizmente, o que a gente vê de SUS, e filas, e sangue, enfim, não ter uma assistência médica privada põe a gente em risco. Ponto. Na odontologia, você tem uma dinâmica diferente, é mais varejo. Se você precisa fazer um tratamento, você vai e consome. Quase um SOS. Consome e fica um tempo. Mas não tem nada de errado nisso, é só entender a dinâmica, que quem determina essa dinâmica é o cliente. Todo mundo se achava prejudicado, né? Todo mundo que eu digo lá na Amil, mas por que o cliente da odontologia não permanece? Não permanece porque ele não quer, porque ele não acha. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele sai, ele entra, usa, fica um período dado, ele sai, e quando ele precisa de novo, ele volta, fica esse mesmo período. A gente tinha um sinistro de 49%, tinha uma mobilidade de 22%, muito bem, obrigado. Entendendo a dinâmica do cliente. E vocês contribuíram de uma maneira decisiva nessa retenção. A gente ganhava assim, uma milhagem, né? Ganhava centímetros, metros assim, de longevidade do cliente em permanência. Isso representava um ganho na veia. E foi um trabalho conjunto, né, Alférez? Fica aqui também uma mensagem, que é a relação cliente-fornecedor que a gente viveu durante 8 anos, né, Alférez? Hoje, numa posição invertida, a gente já chega lá, que é o respeito que a gente teve nessa relação, as construções conjuntas, os feedbacks. Primeiro, não tinha sujeira embaixo do tapete, né? Ou seja, era uma relação transparente, erro era erro, claro que a gente não trabalhava para o erro, trabalhava para acertar, mas o erro ele virava uma oportunidade de uma ação imediata, a gente dispunha rapidamente, fazia a corretiva e fazia uma preventiva se fosse algo sistêmico. Então isso tornava a operação muito sólida. E aí as células, os clusters que a gente chama dentro das atividades, foram se multiplicando. A gente chegou a ter 9 células com diferentes habilidades. Óbvio que elas podiam se misturar muitas vezes,
Mas essas habilidades se tornaram também um diferencial operacional tremendo. E o sucesso foi absurdo até o modelo, efetivamente, internacional ter mudado essa relação de uma maneira definitiva. Mas os números foram extraordinários e sempre trabalhamos com indicadores muito objetivos. Exatamente. ROI, quanto eu investia e quanto a gente tinha de retorno com a retenção desse cliente por mais 3, 4, 5 meses e um aprendizado cada vez maior. Sem ficar refém dos indicadores também, né, Alfieri? Porque essa era uma outra característica muito importante. O que eu digo isso? Poxa, você, claro, precisa dos indicadores, mas você olha para a sua operação, ela está performando bem, é que tem muita gente que entra em desespero por uma variação, um pico de demanda, que muitas vezes está numa entrevista do CEO, está num fato que saiu na imprensa que é um fato negativo, mas a sua operação está redondinha. Então toma cuidado para o desvio do indicador não te levar a uma decisão de apagar um incêndio onde não tem. Muitas vezes você está apagando incêndio com gasolina. Então, esse cuidado ele é muito importante. Cuidado com o que você está medindo, certifique-se que aquela medição ela não tem nenhuma distorção, nenhum desvio, que é um desvio, de repente, normal, ou um ponto que saiu do seu controle, mas que ele vai normalizar muito rapidamente. Então, assim, o indicador ele está ali para te suportar na decisão, e não para ele tomar a decisão por você. E o mais importante era o ROI de um período mais cheio, ROI de 6 meses. Estabilizava, né? Nossa, enfim, a gente contribuiu bastante, sou muito grato a vocês por a gente ter desenvolvido isso juntos. Né? E vamos para o presente. E aí saio em 19 por uma série de razões, mas a principal, a morte do Edson e uma não afinidade com o próximo gestor da AMIL. Por isso que eu acho que você é um cara elegante, mas você não é, tá vendo? Não, é verdade. Mas, assim, saio e, puxa vida, com um sentimento de dever cumprido, feliz, né? A gente tinha pego o ambiental com super história. Com 1 milhão de beneficiários, entrego com 2,3 milhões, com uma rentabilidade, um EBITDA, né, que é o indicador mais importante para a gente, de 100 milhões, quando eu peguei, quando saí, mais ou menos perto dos 600 milhões, enfim, uma trajetória interessante através de uma equipe maravilhosa. A gente não faz nada sozinho e também gosto muito de dizer que eu tenho uma gestão mais feminina. Todas as minhas lideranças eram femininas, enfim, um pouco de coincidência ou não, mas... Você sempre valorizou muito sua equipe, né, Alfieri? Nossa. Eu vi isso. Então, o que o Alfieri está trazendo aqui também, eu já fiz a interrupção aqui, vou completar. Ninguém faz nada sozinho, foi o que ele acabou de falar. E essa frase, ela é fundamental na trajetória de qualquer um. É claro que muitas vezes você tem que bater o lateral, você tem que cruzar e você tem que fazer o gol. Vão ter momentos assim, mas na maioria do jogo, você está com todo mundo ali em campo e é esse desempenho da equipe como um todo é que faz a diferença no final. E estimular cada um da melhor maneira que você puder, e gastar esse tempo é muito importante. Foi o que você aprendeu com o Edson. Foi o que eu aprendi com o Edson e sou super grato até hoje. E aplicou. Minhas orações. Hoje, enfim, saí de lá em 19 e, graças a Deus, eu tinha uma boa economia, tinha os stock options lá que os americanos, foi uma coisa muito interessante para os americanos. Trouxeram para nós, assim, nessa altura da empresa tinha ido para a IPO, tínhamos lá os stock options da AMIL e depois com a OHG a gente teve uma coisa que a gente avançou mesmo com os americanos, foi ter um stock option assim, mais robusto e tal, e em dólar também, que é uma coisa importante. Né? E a ação da United nessa época valorizou bastante, enfim, tem que ter um pouco de sorte na vida. Mas em 19 a gente sai da AMIL e, enfim, pensei num tempo sabático, mas que não durou muito tempo, e fui olhar algumas franquias e tal, tive alguns convites, conversei com algumas operadoras, mas nada assim tão atraente, mas bate na porta da gente logo, menos de um ano depois, a pandemia e o tal do lockdown,
Março de 2020. Que é isso, meu Deus do céu? Eu nunca vivi um negócio desse. Então, quer dizer que a gente não pode sair de casa, é isso mesmo que eu estou entendendo? E você é de uma área que você dominava, né? Saúde. E o Edu falou no início aqui, eu gostava de gastar sola de sapato, eu sou proibido de sair de casa, e o meu sapato vai ficar tudo com a sola grande. Não dá. De fato, foi uma inversão, assim, uma coisa muito, muito difícil para todos nós. Mas sempre olhando o copo bem cheio, um aprendizado gigantesco, um aprendizado do teu interior, dos teus valores. É aí sim que, nesses momentos mais críticos, que o valor fala mais alto, né, do que a gente tenha, não só a gente, mas quem está próximo de você, a estrutura familiar, né, o entendimento, a esperança. E aí tem uma questão religiosa também, de crença, de que isso vai passar, porque tudo passa, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins passam. E passou, né? Passou e a gente se adaptando, né? Foi uma palavra muito, muito importante nesse período, o aprendizado, a adaptação e buscar novos desafios, né? Continuar. Eu não tinha mais uma operadora para fazer isso, mas eu podia fazer uma contribuição como um consultor, o conhecimento que eu detive nesses anos todos, essas décadas todas, deste negócio, que é um negócio complexo, não é uma coisa simples para se compreender, para tomar decisões, ajudar as pessoas a tomar decisões e continuar cuidando bem da sua saúde ou da saúde dos seus funcionários, de um grupo, de uma família, de uma empresa inteira, enfim, isso tudo fez muito sentido para mim e continua fazendo muito sentido. Quer dizer, se na época da Mil eram 6 milhões e hoje são 100 pessoas, 200, 1.000 pessoas, o conceito é o mesmo. Porque cada ser humano tem um valor distinto e eu fico muito feliz quando eu consigo contribuir ou impactar com um conselho, né, com uma solução possível para um cuidado de um cliente, né, que traz para a gente uma frustração, um desejo. Normalmente é por não ter a capacidade de você ter a assistência que poderia, que deveria ter, né? Seja pela idade, seja por questão financeira. E aí encontrar um caminho do meio, encontrar um caminho de solução, é uma satisfação tão grande, e estou falando isso com muita honestidade, muita clareza, uma satisfação tão grande quanto as decisões que eu tomava lá que impactavam mais pessoas. Então, enfim, eu acho que eu tenho uma espécie de um vício mesmo, né, de tentar de fazer com que as pessoas contribuir para que as pessoas tenham um acesso melhor. Eu costumo dizer, Alfieri, que é o seu oxigênio, né? Boa parte do seu oxigênio vem desse lado da realização profissional sua. Então, essa trajetória, ela não é muito fácil, não. O que você passou, e ainda com esse tempero da pandemia no meio, ele é de difícil compreensão. E você sair do outro lado, como você saiu, com uma prestação de serviço adaptada, flexível, obviamente com a maioria das regras do jogo sendo respeitadas, mas você implantou o seu diferencial, e a gente percebe aqui dentro da Central 24 Horas, que a gente tem você como nosso fornecedor estratégico, a gente percebe o carinho, a atenção que você dá. É óbvio que tem alguns assuntos espinhosos que de vez em quando são chatos de serem resolvidos, mas você faz isso com muita habilidade, com muita elegância. Então fica aqui a recomendação para você que está nos ouvindo. Procurem o Alfieri Casalec, a empresa dele. Pode fazer também aqui, Alfieri. Qual o nome da empresa, Alfieri? Fala você. Não, eu estou com a Inove Saúde, que é ligada a Inove Investimentos, um grande escritório de investimento da XP, é um top 20 da XP, que, enfim, uma organização extraordinária. E a gente fica feliz aí poder contribuir com o que eu chamo de uma consultoria boutique para
enfim, para tentar trazer solução para esse Você, tema difícil. Pessoa física ou pessoa jurídica, pode procurar, porque o Alfieri te traz um retorno de custo-benefício extraordinário. Alfieri, a gente vai para a parte final agora do nosso papo. Eu posso falar do futuro? Pode, por favor, aproveita então. A gente, enfim, Mas eu quero o futuro assim, no curto e médio prazo. sonhar não tira pedaço da gente, não ocupa espaço, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, então eu prefiro sonhar grande. A gente, junto com uma executiva que trabalhou comigo, Cássia Gil, que trabalhou comigo na ANIL, foi da Medial antes, quando o Edson adquiriu a Medial, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, na odontologia já, e ela foi head da MetLife também, enfim, saiu lá da ANIL, uma oferta irresistível, e teve uma experiência brilhante lá. A gente tem a mesma idade, e a gente tem uma tese de uma operadora de odontologia, uma operadora de planos odontológicos diferente, nova, vou chamar aqui de segunda geração das operadoras, que é um serviço que é muito útil, tira dor das pessoas, importante. Odontologia, o país deve muito assistencialmente no aspecto de odontologia, apesar do país ter uma grande... 12% de todos os dentistas do mundo estão no Brasil, o país que tem mais dentistas do mundo, mas o acesso à odontologia é pequeno, porque é caro e o SUS não entrega nada, ou quase nada. Enfim, então a gente tem uma tese de aguardem aí que legal. Que vem por aí uma nova forma, um novo modelo de entregar o serviço odontológico para aqueles que mais precisam ter acesso. A primeira mão para vocês, ó, pensar em vencer, tá vendo? Pessoal, olha só, eu queria, Alfieri, caminhar para o encerramento aqui, te fazendo uma pergunta. Alfieri hoje está com quantos anos, Alfieri? 63. 63 turbo, flex, direção hidráulica, ar-condicionado, tá tudo 100%, pneu zero, né? Minha mãe me acha lindo de morrer, o cara vai morrer do mundo. Pneu zero, sola de sapato trocada. Alfieri, o que o Alfieri agora de 63 anos, acabamos de entrar aqui na máquina do tempo, coloquei você numa máquina do tempo, e você voltou e acabou de encontrar o Alfieri com 18 anos de idade. E você tem a oportunidade de falar para ele algumas palavras. Que conselhos você daria para o Alfieri de 63? Que conselhos você daria para o Alfieri? O que você pediria para ele fazer diferente? O que você pediria para ele tomar cuidado? Edu, é bom demais essa pergunta, né, que traz a gente assim para uma nostalgia gostosa, mas eu diria que continua usando, acredita em você. Se tiver medo, vai com medo mesmo, porque o medo é importante. Acredita na coragem, continua acreditando nas pessoas, porque essencialmente todas as pessoas têm muito valor. O que pode te dar um trabalho, mas isso tem que ser exercitado, é conhecer o valor daquela pessoa. Você sabe que tem gente que esconde seus valores, mas esconde com uma eficiência, assim, as coisas boas, elas querem esconder. Eu não entendo isso bem, quer dizer, entendo, né? A cabeça da gente, enfim, tem uma diversidade gigantesca, mas a certeza que eu tenho, e o que eu contaria para o Alfieri de 18 anos, é que todo mundo tem uma riqueza escondida. Ou escondida ou não escondida. Os que não se escondem é melhor ainda. Então, os que sobressaem. Descubra. Porque aí vem a máxima do Edson: ninguém faz nada sozinho. Então você descobre a riqueza da pessoa, essa pessoa vai ser muito mais produtiva do teu lado, porque você está ajudando essa pessoa a construir aquele sonho junto com você, ela vai ser mais produtiva, uma troca maravilhosa, e ela vai te ensinar um punhado de coisas também,
e ela vai aprender a desenvolver outras pessoas, porque você não tem condições. A Mil chegou a ter no grupo, né, mais de 40 mil colaboradores aqui em procura, muitos hospitais, muitos obras intensivas e tal. Como é que você vai impactar cada pessoa se você não fizer isso através dos líderes? Então, essa cadeia do bem, de trazer o que for melhor de cada um de nós. É isso que eu tentaria ensinar para mim mesmo, né? Se é que eu aprendi alguma coisa. Que pena que eu não entrei nessa máquina do tempo junto, que eu tenho certeza que eles conversaram muito mais do que isso. Fieri, eu não tenho como te agradecer. Eu acho que a nossa audiência aqui foi brindada hoje com uma entrevista sincera, que você passou receios, conquistas, mudanças, reflexões que você fez ao longo da tua trajetória, tanto pessoal quanto empresarial, e falou um pouquinho do futuro, voltou lá atrás e deu dicas pro Fieri de 18. Então, assim, todos aqui foram brindados com a tua inteligência, com o teu caráter, com o teu carisma, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela entrevista, viu, meu irmão? Meu craque, conta com... Poxa, esses elogios todos, eu vou querer fazer todo dia. Assim. Obrigado, gente. Obrigado. Viu, pessoal? Até a próxima.